Vamos lá, hein? Fazer pré-jogo de São Paulo e Cruzeiro, que se enfrentam nesse domingão, 13 de abril, e fique esperto no horário, é 5h30 da tarde, tá? A gente se acostumou a ver jogos de futebol ou 4 da tarde ou 18h30. Esse jogo vai ser 17h30, 5h30 da tarde. Então, vocês abrem o zoião de vocês, fique esperto para não perder o jogo, tá? Senão vocês vão ligar a televisão para ver o jogo 6h30, aí o jogo já está no intervalo. Aí o Cruzeiro já vai estar ganhando de 2-0. Deus abençoe. Mas, enfim, 17h30, tá? Fique esperto aí com o horário do jogo para não dar bobeira. E o jogo vai ter transmissão de TV aberta, tá? Vai ter transmissão de TV da Globo, além da transmissão de TV pelo Premier. Então, essa partida São Paulo e Cruzeiro tem transmissão em TV aberta pela Rede Globo, tá bom? Vamos lá ao campinho, prováveis escalações, começando aí com a escalação do São Paulo. São Paulo do técnico Luiz Rebeldia, não, é Luiz Zubeldia, né? Rebeldia é a postura dele. Ô homem chato, meu Jesus amado. Mas enfim, São Paulo de Luiz Zubeldia. Provável escalação. Goleiro Rafael, ele mesmo, o traíra. Rafael no gol. A zaga, Juan e Alan Franco. O zagueiro que começou no Grêmio, passou lá pelo Sassuolo. Juan Tressoldi, deve jogar por aqui porque o Arboleda tá com dúvida para a partida, saiu do último jogo com dores musculares, provavelmente o Arboleda não joga, tá? Então o Juan deve ser o zagueiro pela direita, o Alan Franco é o zagueiro titular pela esquerda normalmente. Na direita, o São Paulo tem jogado aqui com o Ferrarese, que é zagueiro também de origem, né? Mas pode jogar como lateral. O Ferrarese tem feito esse papel pela direita e pela esquerda o Enzo Dias, jogador argentino que chegou nessa temporada. O São Paulo contratou também o Wendel, né, que estava no Porto, que jogou na seleção brasileira, Bayer Leverkusen, mas o Enzo Dias é quem tem sido o dono da posição mesmo, tá? No meio-campo, Alisson e Marcos Antônio são os volantes. Marcos Antônio, que jogou no Shakhtar muito bem, teve uma passagem pela Lazio, onde não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Tá jogando bem nessa temporada pelo São Paulo, é um cara que teve uma subida de produção. O Alisson é aquele, né? Cria nossa, era um ponto esquerda, virou meia direita no Grêmio, virou volante no São Paulo e está vivendo provavelmente o melhor momento da sua carreira. Está jogando muito bem aqui como volante, um box to box para a alegria do nosso amigo Rodrigo Genta. O Luciano joga como um meia atacante, né? Um segundo atacante aqui, tá? Tá sendo aí um camisa 10, né? Ele usa o número 10 ali do São Paulo, mas ele tem jogado ali nessa postura de segundo atacante. Pelo lado direito, o São Paulo tem utilizado aqui o Cedric Soares, que é um português que jogou no Southampton, jogou no Arsenal, e ele foi lateral a carreira toda, sabe? Assim, era um jogador, inclusive, que não tinha grande destaque, vinha de algumas temporadas encostado lá no futebol inglês, veio parar no São Paulo e está jogando aqui aberto como meia-direita e está até jogando direitinho, tá? Então deve ser o titular aqui aberto como meia-direita, o Cedric. Na ponta esquerda, o Ferreirinha, que inclusive fez 2 gols na partida contra o Alianza Lima na última quinta-feira, né? Ponta esquerda, de Grêmio, jogador de boa qualidade técnica, o que normalmente ferrou, né? O desempenho do Ferreira, ferrou o Ferreira. Mas enfim, o que atrapalhou muito o desempenho do Ferreirinha foi realmente a questão das lesões, né? Um jogador que teve vários problemas físicos durante a carreira, mas tem jogado bem no São Paulo. E o centroavante André Silva, tá? Que tem até jogado melhor que o Caleri esse ano, viu? O Caleri é desfalque para o jogo, ele foi expulso na última rodada contra o Atlético Mineiro. E a verdade é que o André Silva é um atacante perigoso, canhoto ali, sobe bem na bola aérea, é um jogador também para a gente tomar, né, particular atenção, tá? O único jogador que eu coloquei aqui como possível ou provável mudança no São Paulo é o Sabino, tá? O Sabino é um zagueiro canhoto e ele é uma outra opção aqui para a zaga, né? Eu falei da situação do Arboleda, que não deve ir para o jogo, e o provável substituto é o Juan. Pode ser que o São Paulo jogue com o Sabino. Se o escolhido for o Sabino, aí ele troca o lado do Alan Franco, que é um zagueiro de pé direito, e o Sabino joga como zagueiro pela esquerda, tá? Essa aqui é uma possibilidade de mudança na zaga. Os volantes devem ser esse mesmo, Luciano e André Silva aqui centralizados, sobrando um pouco mais no momento sem bola, Cedric e Ferreirinha fecham os lados do campo, e o São Paulo naturalmente, tá? Tem mais liberdade aqui, mais qualidade no apoio com o Ferreira, que é o ponta esquerda,
e para bater com o nosso queridíssimo William, que é o titular da lateral direita do Cruzeiro, e vamos até falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então deu para entender como que funciona o time do São Paulo. Não é uma equipe que tem nenhuma grande invencionice do ponto de vista tático, nossa, não. É o São Paulo mesmo, que está vivendo, inclusive, um período complicado, ainda não fez gol no Campeonato Brasileiro, mas não é que você fala, o São Paulo não está fazendo gol, não. Não fez gol no Campeonato Brasileiro em 2 rodadas, como se o Cruzeiro fosse um time maravilhoso, né? Não fizeram gol ainda, empataram por 0-0 com o Atlético Mineiro. Antes disso, eles empataram por 0-0 em casa com o Sport. E esse foi um resultado mais lamentado pelos torcedores tricolores. Então, estão vivendo esse período aí. Venceram o Tajeres por 1-0 na Libertadores, fora de casa, mas aí na última rodada estavam ganhando a Alianza Lima por 2-0 e tomaram um empate no segundo tempo. Então, o tricolor está vivendo um momento de alguma oscilação, podemos chamar assim. O Mac Play falou aqui, ó, o Oscar tá lesionado, Mac, tá? O Oscar não joga. O Lucas Moura também está lesionado, não vai para a partida. Inclusive o Lucas fez alguns treinos no campo hoje, já deu uma corrida ali, tá avançando aí no processo de recuperação, mas Oscar e Lucas Moura, segundo informações dos setoristas do São Paulo, não vão para a partida. Beleza? E agora, meus queridos, vamos ao Cruzeiro, hein? Meu Deus do céu. Segura na mão de Deus e vamos. Ó, possível escalação do Cruzeiro para enfrentar o São Paulo. O goleiro é o Cássio. Cássio no gol, né? Na zaga, Fabrício Bruno e Vidalba. Coloquei essa possível dupla de zaga aqui. Tem esse outro camarada aqui também, o Gamarra. Na lateral direito, o William. Na lateral esquerda, Kaique. Vou falar sobre as hipóteses. Meio campo. Eu coloquei essa dupla de volantes sendo formada por Lucas Romero e Wallace, por quê? De todas as combinações possíveis de volante do Cruzeiro, e a gente tem o Christian e o Lucas Silva como principais candidatos, e tem também o Murilo Hickman, jogador da base, que talvez seja relacionado, Lucas Romero e Wallace é a única combinação que o nosso treinador já utilizou, tá? Contra o Democrata, lá no primeiro jogo, ele até jogou com o Wallace e o Lucas Silva. Mas aquele foi um primeiro jogo. E assim, não sei. Pode ser que o Cruzeiro tenha um volante a mais? Pode. Vou falar sobre isso já já. O Matheus Pereira é o meio atacante central. Aí eu coloquei Wanderson e Dudu fazendo os lados, porque normalmente têm sido os jogadores mais utilizados. E o Gabriel Barbosa ou Gabigol, no comando de ataque do Cruzeiro. Essa seria a escalação mais provável, mas vamos aqui às possíveis variações. Primeiro ponto: o Cássio é o goleiro na zaga. É Fabrício Bruno e Vidalba ou Gamarra? Interrogação. Eu acho que vai ser o Vidalba, considerando o fato que o Gamarra nem no banco ficou na última partida aí contra o Mushuki Runa, tá? Gamarra jogou mal as 3 partidas que fez pelo Cruzeiro. Então, eu acho que faz sentido jogar com o Vidalba, ainda que não seja o zagueiro dos sonhos, mas o que faz o Vidalba ganhar moral é o fato dele não ser o Gamarra, tá? Mas se o treinador quiser, pode escalar o Gamarra aqui na zaga, ao lado do Fabrício Bruno, e aí cria uma outra disputa. Quem joga na lateral esquerda, Vidalba ou Kaique? Vidalba é um jogador melhor na parte defensiva, o Kaique apoia mais. Eu acho que é jogo para o Kaique, tá? E, inclusive fiz um texto lá na Central da Toca falando sobre como acho que é o momento do Kaique se provar e virar o titular da lateral esquerda do Cruzeiro, agora que o Marlon se espirulitou, foi embora, né? Graças a Deus foi lá para o Grêmio. Então, entre Vidalba e Kaique, eu escalaria o Kaique na lateral e eu deixaria o Gamarra no banco, tá? Para escalar o Vidalba na zaga. Mas tem essa hipótese aí que eu já citei. Aqui no meio-campo, Lucas Romero ou o Wallace? O Wallace não jogou as últimas 2 partidas. O último jogo do Wallace foi contra o Union. Ele não viajou para enfrentar o Inter no Beira Rio. E, posteriormente, o nosso querido Wallace não entrou contra o Mushuki Runa. O Romero jogou, inclusive falhou no lance que deu origem ao segundo gol. Por esse motivo, se a ideia do Cruzeiro for ter um primeiro e um segundo volante, né, e não jogar com 2 camisas 5, como está aqui no campinho, Romero e o Wallace, o que eu tentaria dar uma oportunidade é o Christian, tá? E aí eu tiraria o Lucas Romero. Eu não tiraria nesse momento o Wallace. Ah, Emerson, mas o Wallace está mal. Mas a gente precisa ter uns jogadores mais fortes fisicamente aqui para competir, por quê?
Se você olhar para esse time do São Paulo, o André Silva é bom na bola aérea, o Luciano é bom na bola aérea, o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino ou o Juan também. O São Paulo tem 5 jogadores altos, tá? André Silva e Luciano, os 2 atacantes. Ferreirinha, Cedric, Alisson e Marcos Antônio são baixinhos. O Enzo Dias também. Mas os zagueiros são bons na bola aérea. O Ferrarese, que joga na lateral direita, é zagueiro também, é um jogador alto. E você tem os 2 atacantes, Luciano e André Silva. Então você tem 5 caras de porte físico. O Cruzeiro não pode ter só o Fabrício Bruno com mais de 1,80 m, tá? Por isso eu acho que o Wallace é um jogador necessário nessa escalação. E por isso que pode ser que na vaga do Lucas Silva, na vaga do Lucas Romero, apareça o Lucas Silva. Porque o Lucas Silva é um jogador mais alto, né? Ele tem ali seu 1,80 m, um pouco mais de imposição física do que o Lucas Romero, tá? E do que o próprio Christian, que é outro jogador baixinho. Então, se o Cruzeiro entrar com a escalação com o Wallace e Lucas Silva, não vai me surpreender. Assim como não vai me surpreender se o Wanderson ficar no banco, coisa que aconteceu no último jogo, e apareceu o Christian aqui como meia-direita. Vocês lembram que o Leonardo Jardim utilizou o Christian por aqui na partida contra o Union? Foi uma merda, foi uma merda. Mas pode ser que ele jogue com o Christian por ali, tá? Para ter um jogador que tem algumas características parecidas com as do Matheus Henrique, né? O Mateuzinho que passou por cirurgia e vai ser desfalque do Cruzeiro aí aproximadamente pelos próximos 3 meses. Então, essa não é uma hipótese desprezível, tá? E confesso que se a ideia fosse jogar assim, o Wallace, Lucas Silva e Christian, eu nem escalaria desse jeito, tá? Eu escalaria o Wallace de 5, paradão na frente da defesa, escalaria o Christian e o Lucas Silva como volantes. 3 volantes mesmo, tá? O Christian mais à direita, o Lucas Silva mais pela esquerda. Por quê? Momento defensivo, você vai ter 3 caras aqui, ó, protegendo a frente da área ou ajudando nas coberturas pelo lado. Aí você fala, Lucas Silva fazendo cobertura? Eu sei, é perigoso. O Lucas Silva não é bom na parte defensiva, mas é pelo menos uma opção para você tentar equilibrar o time. Ô Emerson, mas aí você está esquecendo de um detalhe, né? O Leonardo Jardim tem confiado muito no Eduardo, jogador que eu nem coloquei aqui. Eu sei, mas eu não confio. Eu acho que não é uma boa escalar o Eduardo, tá? Mas vale citar que é uma hipótese, é um jogador que tem sido titular, inclusive, então pode ser, tá? É bem realista, por exemplo, ele não começar com o Christian aqui e começar com esse trio, o Wallace, Lucas Silva e Eduardo. E aí, sabe o que pode acontecer com esse rapaz aqui, o Matheus Pereira? Ser deslocado para jogar aberto pela direita. Inclusive, se a gente olhar para a escalação do Cruzeiro, no início do jogo contra o Mushuc Runa, o Matheus Pereira até estava jogando um pouquinho mais pela direita, e aí depois da lesão do Matheus Henrique, ele vem jogar mais centralizado, mais recuado, para tentar fazer o jogo do Cruzeiro fluir. Eu já falei em algumas oportunidades. Para mim, o lugar do Matheus Pereira é aqui, ó, como camisa 10, tendo liberdade para ser o segundo atacante, para associar com ponta esquerda, para associar com ponta direita, para voltar e buscar essa bola entre os volantes. Eu acho que é a melhor posição para o Matheus Pereira. Só que, na atual conjuntura, num jogo como esse, o Cruzeiro está em crise, talvez seja uma ideia relevante você jogar com um volante a mais, você jogar com 3 volantes, e o Matheus Pereira já fez esse papel aqui como meia aberto pela direita, né? E ele parte da direita para dentro. Ele já fez esse papel em vários momentos da carreira, tá? Aqui no Cruzeiro, já jogou assim lá no West Brom, em outros clubes também. Então, é uma hipótese utilizar o Pereira mais aberto. Eu só acho uma sacanagem você botar o Pereira para jogar de ponta para escalar o Eduardo, que não faz porra nenhuma, sabe? Enfim, é um jogador que eu definitivamente não colocaria para jogar no time do Cruzeiro. Não consigo entender por que o Eduardo está jogando. Eu acho que ele não produz absolutamente nada, nem com a bola e nem sem ela. Tá? Então, entre hoje, vocês sabem que eu não sou um grande fã do Lucas Silva, mas hoje, entre Eduardo e Lucas Silva, eu tiro o Eduardo e deixo o Lucas Silva no time, tá? Para vocês terem uma ideia de como está a minha percepção sobre esse jogador. O Emerson não pode ser o Wallace, Romero e Lucas Silva? Pode, tá? É plenamente possível. A questão é que aí talvez essa configuração seja com 2 volantes mais presos e o Lucas Silva tendo um pouco mais de liberdade, como uma espécie de articulador. Pode ser, ou pode ser com o Romero cobrindo mais pela direita, tentando ajudar o William por aqui,
o Wallace mais preso e o Lucas Silva mais pela esquerda? Pode ser também, tá? Mas são hipóteses. Eu só acho que o Cruzeiro precisa parar de escalar jogador que está constantemente jogando mal, né? E tentar dar oportunidade para rostos diferentes. Por exemplo, o Rodriguinho é um jogador que eu gostaria de ver tendo minutos no Cruzeiro, mas não tenho ilusão de que ele vá ser titular nessa partida, tá? Então, essas são as opções aqui para a montagem do meio-campo do Cruzeiro, tá? Sem esquecer a figura do Christian, que está bem cotado. Na lateral direita, o William é o titular, é um cara que tem sido escalado constantemente. Se eu mandasse alguma coisa no Cruzeiro, o William ficaria no banco e a gente jogaria essa partida com o Fagner. Não que eu tenha uma impressão que o Fagner vai jogar muito bem, vai deitar o cabelo, é o craque. Não, não acho. Acho que o Fagner, inclusive, é um lateral que tem problemas defensivos também. Mas o Fagner não é o William, né? E como o William está jogando todas, está desgastado e não tem jogado bem, eu acho que poderia ser interessante dar um jogo para o Fagner como titular, ver o que ele produz, tá? E é um jogador experiente também, tá muito habituado a enfrentar o São Paulo, né? Enfim, então, basicamente essas são as opções. E aqui no ataque, né? O Dudu, creio que é titular do time, tá? O Dudu não vai ser mexido, né? Acho que a lógica indica isso. E o comando de ataque. Coloquei o Gabi, que é o provável titular, né? Fez o golzinho de pênalti dele na última rodada. E, para melhorar a bola aérea, poderia ser utilizado o Caio Jorge, deixando o Gabigol no banco. Isso aqui também é uma hipótese. Se o Cruzeiro joga com essa escalação aqui, por exemplo, você passa a ter Caio Jorge como jogador mais alto, Lucas Silva, o Wallace e Fabrício Bruno. Você tem 4 jogadores aí de pelo menos 1,80 m. Já é alguma coisa, né? Já equilibra um pouco mais com a escalação do São Paulo. O que eu acho que não dá para a gente fazer, e acho que o Leonardo Jardim não vai fazer, é escalar o Cruzeiro só com jogadores baixinhos, porque a estatura é um aspecto importante. Não o único, mas é um aspecto importante nas disputas de bola parada. E lembrando, né, no último jogo nós tomamos 2 gols de cruzamento na área, um de bola parada, né, o outro não, mas 2 gols de cruzamento. Mais uma vez a bola aérea entrando com muita facilidade no sistema defensivo do Cruzeirão, tá bom? Gente, essa é a possível escalação do Cruzeiro, tá? Eu acho que vai o Gabigol no ataque mesmo, o Caio Jorge no banco, eu acho que é o mais provável, tá? Infelizmente, eu vejo uma chance muito grande do Eduardo seguir jogando, né? Mas eu não gostaria dessa hipótese, tá? Acho que o Cruzeiro deveria. Até o Lucas Silva tá valendo mais experimentar, só que eu não vejo o Cruzeiro para esse jogo com uma escalação nem 4-2-4, né? Tipo assim, pô, uma escalação muito ofensiva. Pô, se o Cruzeiro quiser ser muito ofensivo, ele pode tirar aqui um dos volantes, que seja, por exemplo, o Romero ou o Lucas Silva. Sei lá, que seja o Lucas Silva, tá? Joga lá, Romero e Wallace, 2 volantes. Aí você deixa o Matheus Pereira de meia direita, o Dudu na esquerda, Caio Jorge e Gabigol na frente. Isso aqui pode acontecer? Pode. Mas não é o que o contexto indica, né? Enfrentar o São Paulo fora de casa, você vai jogar com 4 jogadores tão ofensivos e que não voltam tanto na marcação? Não acho que seja muito inteligente, tá? Então acho que o Cruzeiro vai ter pelo menos um terceiro homem de meio campo aí, de meio campo, para dar uma equilibrada nesse setor, tá? E acho que pode ser o Lucas Silva a ganhar minutos nessa partida no Morumbis, ok? Então, galera, só para fechar essa parte aqui, meu palpite, hein? São Paulo e Cruzeiro. São Paulo 2, Cruzeiro 3. O São Paulo marcará com Ferreirinha e com o Luciano. É impressionante como o Luciano sempre faz gol no Cruzeiro. E o Cruzeiro balançará as redes com Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Dudu, Gabigol e Caio Jorge. E fé, tá? Então, lembrando o horário, hein? 17h30, tá? Desse domingão, dia 13 de abril. O jogo tem transmissão da Globo e transmissão do Premier.